Olá, meu nome é Rafael Pereira, sou professor. Vim aqui apresentar a minha pesquisa que eu desenvolvi com o título Conhecimento Prévio sobre Frações, redescobrindo seu processo de ensino-aprendizagem a partir de situações e problemas. Bom, ensinar e aprender frações sempre foi um desafio por vários motivos. Quais seriam alguns deles? O ensino, muitas vezes de forma rígida, apenas de ilustrações mais básicas, com círculos, retângulos, achurados, né? E sempre naquela vibe, né, de algoritmos, né, de números, de abstrações, sem grandes referências aos conceitos mais básicos, né, essa experimentação inicial. Mas Ausubel vem dizer, em 2003, que a aprendizagem significativa, para ela ser significativa, deve partir do conhecimento do estudante, então das experiências que eles têm contato inicial, para poder ancorar as novas ideias. E assim, com essa perspectiva, é importante explorar de forma concreta porções iguais, partes iguais, né, para cada um buscar a sua forma de resolver. E então se faz uma grande pergunta: por que os estudantes têm dificuldade de aprender o conceito de fração? Isso também depende da formação do professor. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar os conhecimentos prévios de estudantes sobre o conceito de fração e suas contribuições para a aprendizagem significativa. O arcabouço teórico, ele se concentra principalmente na definição do que é fração e quais são os métodos, as metodologias utilizadas para o seu ensino-aprendizagem. Então, fração é uma forma de organização numérica, uma das formas em que você quer representar a parte e o todo, né? Números inteiros e não inteiros. Importante destacar que esse conceito está envolvido com outras, né, informações, outros conceitos, como divisão, porcentagem, regra de três. Então, é um conceito complexo que acaba abarcando outros conceitos. Isso quem disse foi Toledo e Toledo, de 1997. Quando a gente fala dos métodos de ensino, aí existe uma questão bem controversa, porque muitos professores preferem inicialmente trabalhar com um aspecto mais teórico, mais, entre aspas, algoritmizado. Porém, para desenvolver esse conceito, é necessário, inicialmente, um momento de prática dessas experiências, do fazer, mão na massa, para depois a imersão, né, que seja para desenvolver a questão dos cálculos, a questão da teoria, a questão das abstrações, né, dos principais algoritmos ali. A metodologia do trabalho se concentrou numa pesquisa com abordagem mista, ou seja, qualitativa e quantitativa, o objetivo descritivo, para descrever o que foi observado a partir de instrumentos, procedimento de campo, pois a coleta foi realizada com sujeitos em um local, e esses sujeitos foram 25 do quarto período do curso de licenciatura em pedagogia, numa disciplina que é chamada Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino da Matemática, no ano de 2019. E a coleta de dados foi realizada a partir de 4 etapas, sendo que a primeira etapa foi a aplicação de um questionário de escala de atitude sobre fração, para saber como ele se comporta no momento de trabalhar com questões que envolvam frações. A segunda etapa foi a situação matemática 1, que é o desenvolvimento de uma atividade experimental para envolver noções iniciais, né, mais uma prática, uma experiência sobre fração. A terceira etapa foi a situação matemática 2, onde foi aplicada uma lista de exercícios, desde questões mais simples de conceito, de representações, né, em fração, porcentagem, ou representação espacial a partir de figuras achuradas, e até desenvolver questões mais complexas de resolução de problemas. A próxima etapa foi a situação matemática 3, onde foi aplicada uma experiência usando o Tangram para perceber a criatividade e a representação das percepções sobre frações. Bom, como primeiro resultado, na escala de atitudes, a gente percebe uma escala mais para o lado negativo, o que causa um desconforto, principalmente nos alunos que não compreenderam bem esse conceito. 64%, ou seja, 16 alunos tiveram essa
resposta, e 36%, que são 9 alunos, teve uma atitude positiva em relação ao trabalho com frações. Já na questão das atividades, aqui em cima nós temos a primeira prática, que foi a entrega de uma folha, né, de papel A4 para ele poder dividir em 2 partes iguais. Então, todos conseguiram, tanto na horizontal como na vertical. Alguns conseguiram pensar de uma forma diferenciada na questão da repartição de forma inclinada. Foi repetido mais uma vez, entregou-se uma folha de papel A4 e pediu para eles dividirem de uma outra forma que não fosse as que já tinham sido feitas. Alguns conseguiram, outros não, né? Sempre com aquela visão um pouco mais limitada. E no terceiro momento foi pedido, a partir do hexágono, dividir essa figura em 2 partes. Então, novamente, eles tiveram a proposta de dividir ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas ninguém conseguiu pensar de forma diferente, né, de dividir essa figura. Depois, em outros momentos, foi entregue 2 folhas de papel A4 e pediu para dividir em 5 pessoas. Então, conseguiram. Uma pessoa ficou em dúvida, não conseguiu dividir essa folha, né, para 5 pessoas. Depois foi o contrário, entregou-se 5 folhas de papel A4 e pediu para dividir em 2 pessoas. Conseguiram, né? Algumas pessoas tiveram ainda um pouco de dificuldade e formas diferentes de se resolver apareceram. E, por fim, só para concluir o pensamento, foram entregues 2 folhas de papel A4 e pediu para dividir entre 2 pessoas. Então, aí todo mundo conseguiu, porque são 2 dividido por 2, uma folha para cada pessoa. Então, nesse momento, você percebe um pouco de uma visão limitada de dividir, né? Não necessariamente horizontal e vertical, existem outras formas, mas eles não conseguiram apresentar essa evolução. Na situação problema 2, foi a aplicação desses exercícios, desde forma de representação até resolução de problemas. De uma forma geral, essa representação muitas vezes ficou resumida à regra de 3 e a frações mais simples, razão e proporção. Em alguns casos, nós tivemos essa representação de uma forma diferenciada, não prevista. Então, isso é legal, como que o cálculo mental faz parte, né, do processo. Muitos não conseguiram também deduzir uma forma de resolver, ficaram perdidos, né? Alguns erros também foram observados, principalmente na questão, né, qual foi o algoritmo usado para resolver. Poucas vezes, né, tivemos uma forma concreta, a não ser a divisão, a própria fração. O mínimo múltiplo comum não foi muito apreciado. Quando você vai resolver adição e subtração de frações, normalmente utiliza o mínimo múltiplo comum, né? Questões de resolução de problemas, o algoritmo, né? Muitos não tiveram um algoritmo próprio, outras recorreram a noções de proporção e regra de 3. Mas ainda assim com uma grande dificuldade. Quando se fala na situação do problema 3, o uso do Tangram, que é esse material didático, né, que é um quadrado dividido em várias formas geométricas, sobre a composição e a decomposição de figuras. No começo foi um pouco difícil, porque eles nunca tiveram essa experiência, acho que 90%, né, praticamente quase todos, não tiveram essa experiência concreta quando estudaram, seja no fundamental, no ensino médio. Então, a primeira, digamos, experiência foi na faculdade. Isso é importante, porque eles são professores, né, ou serão alguns deles. Então, essa experiência é importante porque, basicamente, a gente só ensina o que a gente aprende e fica com a gente. Isso chama atenção para a formação, né, dos professores nesses conteúdos que se tem dificuldade, principalmente na área da matemática. E nessa composição, para reconhecer que um quadrado pode ser a soma, né, ou a união de 2 triângulos, foi uma percepção bem interessante. Mas na composição de figuras, de desenhos a partir do Tangram, foi difícil, eles não conseguiu inicialmente, né, esboçar isso com material concreto. Como conclusão, o que a gente pode pensar? Houve uma dificuldade, grande parte por não ter tão claro o conceito de fração e o seu envolvimento com outros conceitos, em relação a metodologias bem escassas, muito algorítmica no sentido mais teórico, mais abstrato, e as experiências são importantes para, né, a ancoragem de uma ideia antiga com uma ideia nova.
para ampliar esse repertório. Mas percebeu-se que houve, né, todo momento essa questão, ai que bom, estou aprendendo, eu preciso melhorar. Então essa chama, né, a questão da formação do professor, e isso ficou bem claro, essa vontade de aprender. Isso é muito gratificante, certo? Então, agradeço, né, a atenção de vocês. Até uma próxima. Fica o meu contato, caso alguém queira conversar. Muito obrigado.